Salve compas, eu sou o Dan e eu só posso começar esse vídeo perguntando uma coisa a todos vocês. Tudo jóia? Enfim, né, nós estamos vendo diversas reportagens falando sobre o tal do Rolex, né, que tinha sumido na Fazenda Piquet, e aí ele foi vendido para uma loja de penhor lá nos Estados Unidos. O ACF teve que ir lá resgatar o relógio de volta para devolver, porque a justiça pediu de volta. A gente tá vendo o envolvimento de tudo isso do Tenente Coronel Cid, né? Ou é a faca, o Patrick lá do Zorra Total, né? Que se tornou praticamente um avalista muambeiro, né? E para nossa surpresa, agora a gente vê que o pai dele, o General Cid, também tá envolvido. Na verdade, a gente tem uma série de pessoas envolvidas nisso. É o Weingarten, é a Michelle Bolsonaro, é o Renan Bolsonaro, né? A coisa tá degringolando de um jeito, né, escalafobético, por assim dizer, né? E eu só uso essa palavra quando ela deve ser usada, né? Escalafobético não é uma palavra pra ser usada à toa, entende? Né? E tudo isso, meu amigo, você já deve ter visto por aí. Só que tem uma coisa que não estão falando sobre esse caso todo das joias, porque acontece tanto escândalo, escândalo em cima de escândalo, devido a esses enroscos todos do governo Bolsonaro, que às vezes a gente esquece para onde essa coisa toda tá sinalizando, né? E hoje eu tô aqui para dizer para vocês aonde tudo isso vai levar, né? Então, se eu fosse você, eu não desgrudava a bunda da cadeira, porque vem chegando aí várias novidades. Vai, Charlie, puxa a vinheta. Desde o começo do ano, a gente tem ouvido falar de certas joias que foram dadas de presente para o presidente da República, né, para a primeira-dama, e que simplesmente não foram apresentadas para o acervo personalista ou mesmo para o acervo nacional. Né? Um presidente, ele não pode fazer isso, né? Ele não pode simplesmente pegar um presente desses aí e levar para casa dele, muito menos vender, né? Na verdade, um presente, mesmo quando ele é personalíssimo, quando ele é dado pro presidente em particular, como por exemplo aquele fuzil de péssimo gosto, sabe? Que tinha cravejado em joias o nome do Bolsonaro, vocês lembram dessa também? Ninguém tá falando mais disso, né? Já esquecemos, né? Esse é o problema, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra gente não esquecer do que realmente se trata. Beleza? Muito bem, mesmo quando o item ele é personalíssimo, né, como esse fuzil escroto aí, né, o que acontece é que um presidente ele não pode vender, né, quando ele vai vender um presente, mesmo que personalíssimo, ele precisa informar para a União, ele tem que ir lá no governo e falar, ó, vou vender tal coisa, e a União precisa autorizar essa venda, tá? E aí, mesmo quando isso acontece, você não pode vender fora do Brasil e o comprador preferencial sempre é o Estado, sempre é o Brasil. Primeiro você tem que oferecer pro Brasil comprar. Depois, se o Brasil falar, não quero essa porcaria aí, fuzil ridículo, com esses bagulho escritos, você é louco. Aí sim, o cara pode vender em outro lugar e jamais fora do Brasil. Né? Não foi isso que a gente viu com essas joias. A gente acabou descobrindo que esse acervo todo supostamente estava guardado na fazenda do Nelson Piquet, que a gente também descobriu recentemente que estava envolvido nessa venda e revenda desse contrabando, dessa muamba que o Bolsonaro arrumou. E ele arrumou aonde, né? E esse é o ponto central, porque na verdade mais do que a venda dessas bugiganga aí e dinheiro desviado, o que tá em jogo é de onde vieram essas joias, né? Tudo que eu tô falando aqui é uma ligação que, na verdade, parece bastante óbvia, né, quando você analisa os fatos, mas a gente não tem provas definitivas ainda sobre isso, certo? Então, é assim, é uma linha de raciocínio, e eu não tô fazendo ilações, eu não tô acusando ninguém de nada, mas nos leva a uma suspeita muito grande do que pode ter acontecido. Então, vamos começar a falar sobre isso. Em fevereiro de 2021, o grupo Mubadala, né, um grupo de investimentos lá dos Emirados Árabes, mas que tem investidores de toda a Arábia, tem do Catar, tem da Arábia Saudita, tem uma galera, embora a sede seja nos Emirados Árabes, tá? Eles compraram uma das nossas refinarias, né? A refinaria Landulfo Alves, a refinaria lá da Bahia. A refinaria Landulfo Alves, ela foi avaliada, né, em aproximadamente 21 bilhões de reais, com B de bananada, tá, gente? E foi vendida para esse fundo por 10 bilhões.
A coisa toda é muito estranha, né? Como que você vende uma refinaria pela metade do preço? Primeiro, começa que refinaria é um negócio que não se vende, porque refinaria tem a ver com a soberania energética do nosso povo, né? Se a gente conseguir refinar o nosso petróleo que a gente tem em abundância aqui no Brasil, isso é bom pra todo mundo, porque o preço da gasolina fica mais barato, entendeu? O preço do diesel fica mais barato, o preço do gás de cozinha fica mais barato, né? Muito bem, né? Então a gente tá vendo esses escândalos das joias que estão enchendo os noticiários, certo? Né? Mas de onde vieram essas joias, né? Como a gente começou a ficar sabendo dessas joias? A gente começou a ficar sabendo dessas joias porque o almirante Bento Albuquerque, que era ministro de Minas e Energia durante o governo Bolsonaro, foi pego na alfândega. Pense nisso por um minuto. Um ministro, almirante da Marinha, sendo pego na alfândega contrabandeando muamba. Mano, o bagulho é uma vergonha nacional, né? Bento Albuquerque e diversos integrantes do Ministério de Minas e Energia e de outras pastas também fizeram mais de 150 viagens à Arábia Saudita durante os 4 anos. Gente, isso é um absurdo. Ninguém nunca fez tantas viagens a um único país. Nenhum governo nunca fez, né? E aí eu me pergunto, o que o Bento Albuquerque tanto fazia nesse lugar, meu Deus? Será que ele arrumou uma namorada de lá? Né? Porque devia estar muito apaixonado esse homem, né? Indo pra lá toda hora pra ver a mulher, né? Eu pensei isso quando eu fiquei sabendo disso a primeira vez, né? Porque o amor... o amor, né? Mas aí depois eu fiquei desapontado, né? Eu pensei que era obra do Cupido, mas era obra do capeta, entendeu? Porque na verdade o que o cara tava indo lá fazer, né? Provavelmente, supostamente, né? Era trazer umas muamba, umas joias lá da Arábia Saudita, né? E aí o cara era ministro de Minas e Energia, o responsável, né, pela Petrobras, de certa forma, entende? Né, pelas refinarias, né, por tudo aquilo que envolve, como o nome sugere, Minas e Energia. Gasolina, diesel, gás, tudo isso tava dentro da pasta do Bento Albuquerque. E aí o cabra me vai pra lá 150 vezes, e eu achando aqui que ele tinha se apaixonado, né? Que decepção, Bento, pô, Bento, né? Mas ele não tava apaixonado, né? Pelo que parece, supostamente, ele tava indo pra lá, né? Pra ser mula de joia, entendeu? Como a gente descobriu quando ele foi pego no aeroporto de Guarulhos. E aí, meus amigos, o que acontece? A tal da refinaria Landulfo Alves da Bahia, né? Foi vendida com 11 bilhões de desconto, né? Por que será, né? Será que é porque o Bolsonaro era muito chapa do príncipe saudita? Porque ele era, né? Mas mesmo a maior amizade, a mais pura e genuína amizade do universo, não faria com que o Estado brasileiro falasse, tudo bem, pode vender a refinaria por 11 bilhões a menos, né? E aí a gente vê o Bento Albuquerque trazendo as joias. Será que essas joias eram propinas? Eu não estou afirmando, estou apenas questionando, meus senhores, né? Entende? E qualquer coisa, juiz, a gente corta essa parte e deleta o vídeo, tá bom? Fica tranquila, né? E aí é o seguinte, a gente começa a ver que o Bento Albuquerque foi tantas vezes pra lá, e do nada, joias e mais joias começam a ser descobertas pela Polícia Federal. E aí a gente descobre que esses presentes, eles não eram registrados dentro do acervo, nem do acervo nacional, nem do acervo personalíssimo, que é o acervo pessoal do presidente. A gente começa a descobrir que o ajudante de ordens e o papai do ajudante de ordens tava avaliando, né, cotando preços, descobrindo onde era melhor vender aquilo. Gente, é um absurdo. A presidência da República e o exército juntinhos desviando dinheiro público da forma mais rampeira que existe, né? Meu, é contrabando de muamba na maior, assim, sabe? É uma vergonha, é uma vergonha. Essa história, ela é, sabe, né? Mas aí, gente, existem outras questões e outros desdobramentos que a gente precisa lembrar sempre quando a gente vai falando dessas joias, que por trás dessa história, né, a gente tem a venda da refinaria Landulfo Alves, provavelmente, supostamente, tá? Né? Tudo leva a crer que sim, não temos provas, temos convicções, tal qual o Deltan Dallagnol, né? Mas é disso que se trata, né? Na verdade, essas joias... Parece muito que essas joias, elas foram propinas, né? Só que assim, eu tenho a impressão que vai tudo recair no colo do Bolsonaro e da família Cid, talvez do Assef, talvez do Weingarten, entendeu? Né? Mas eu vou te dizer uma coisa, minha gente, não é possível que o Bolsonaro tenha feito isso sozinho, só ele e o Bento Albuquerque. Tem que ter mais gente envolvida.
nessa venda da refinaria, da forma como foi feito, pra refinaria ser avaliada pela metade do preço, alguém levou alguma coisa, né? Não pode o cara não pode ter feito isso de graça, vocês entendem, né? E aí a gente tem todas as outras pessoas envolvidas na parte burocrática da privatização. Essas pessoas, elas também levaram alguma coisa. Eu diria que tem muita gente envolvida nessa história toda, né? E eu tô achando, minha gente, que isso vai ficar mais ou menos por isso mesmo, né? Vão usar... Por isso mesmo assim, né? Eu tô falando que assim, não vão pegar todo mundo que tá envolvido nisso, porque com certeza tem mais gente, tá? Né? E aí é assim, a gente não vai ver tudo isso acontecendo, porque vão jogar o Bolsonaro e a família Cid na fogueira, entende? Né? Pra desviar a atenção dos outros envolvidos. E eu acho que esses outros envolvidos, né, eles já têm alguma negociaçãozinha aí com o governo atual, se vocês querem saber a minha opinião. Eu fiz um vídeo aqui outro dia falando sobre as viagens do Lula, né? Que o Lula gastou 24 milhões em viagens, né? Mas trouxe um investimento de 100 bilhões com B de bananada, né? Maravilhoso, incrível, né? E aí, coloca o card aí, Charlie, pra galera ver o vídeo depois. Só que assim, né? Nesse vídeo aí eu falo sobre um investimento que durante o vídeo eu falo jogando confete e todo investimento é bom, então por isso eu fiz isso. Só que tem uma coisa, né? A Arábia Saudita, os fundos árabes lá da Arábia Saudita e do Catar e do Emirados Árabes, eles fizeram um investimento de 12 bilhões, né? Praticamente o preço que faltava da refinaria, vocês entendem? Né? E aí, por que o governo aceitou isso, né? Por quê? Sabendo que se fosse a fundo de fato nessa história, a gente teria motivos e mais motivos para desfazer a privatização da Landulfo Alves. É foda, né? Aí os caras falam que eu sou petista ainda, tá ligado? Porque você aceita a conciliação do PT. Eu não vi ninguém fazendo essa ligação. É provável que essa história morra por aí. Vão prender o Bolsonaro e vão prender o Cid. Beleza. Mas o que importa não é prender o Cid e o Bolsonaro. É claro que é importante prender o Cid e o Bolsonaro para que sirva de exemplo, entende? Mas e a nossa refinaria, né? E a nossa soberania energética? Quanto vale isso? E quantas pessoas viram o quilo dos alimentos subirem de uma forma absurda, e muito mais na região do Nordeste, né? Porque enquanto a nossa gasolina aqui em São Paulo chegou a 8, lá no Nordeste chegou a 10, porque a refinaria foi privatizada. Quanto custa isso, gente? Né? Ai, enfim, vocês estão entendendo? Tipo, eu não vi ninguém falando sobre isso, e isso é um assunto que a gente não pode se dar por satisfeito quando o Bolsonaro e o Cid forem presos. E eles vão ser presos, não tenham dúvida. O advogado do Cid largou o caso hoje, viu? Hoje é domingo, dia dos pais, né? Dia 13 de agosto. O cara largou o caso, porque falou, mano, o bagulho é muito rolo, não dá não, sabe? Então é disso que se trata. A coisa, ela é muito mais embaixo do que o que a gente tá imaginando. E talvez o governo Lula, com as suas características conciliadoras, já tenha feito um acordo por trás das cortinas para que isso acabe ficando do jeito que tá, né? Infelizmente, eu acho que nós não vamos reaver a Landulfo Alves. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu queria saber o que vocês estão pensando sobre esse caso, o que vocês estão achando dessa parada toda, né? Eu sinto... Ó de nojo! Ó de nojo! Né? Eu sinto uma vergonha muito grande, né? De representantes tão importantes do nosso país estarem fazendo a gente passar essa vergonha toda, né? Mas eu queria saber a opinião de vocês. Manda a ideia aí nos comentários, se inscreve no canal, deixa o seu like e nunca se esqueçam, a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, valeu!